Olá, irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Estamos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Eu gostaria de começar perguntando a você se no momento de crise, como você faz para superar as suas dificuldades? Como você vai fazer para vencer os obstáculos que estão à sua frente? Se você ainda não tem uma resposta adequada, eu quero então ajudá-lo hoje a encontrar um caminho. Porque em tempos de crise, nós precisamos de uma ferramenta muito importante. E essa ferramenta, ela se chama inteligência espiritual. E eu quero então trazer para você essa reflexão sobre a inteligência espiritual para a família. Ou seja, você vai abençoar não apenas a sua vida, mas também a vida dos seus familiares, de todos aqueles que te cercam. Você quer essa ferramenta? Você deseja hoje obter essa inteligência espiritual? Então vamos seguir esse caminho. Eu quero te ajudar nesse sentido. A questão da inteligência tem sido discutida durante séculos e durante muito tempo a questão da inteligência ela era medida através do que nós chamamos de QI, é o quociente intelectual. Esse quociente intelectual ele era medido através de um teste onde você responde a várias questões para assim avaliar o quanto de conhecimento você tem. Só que esse sistema ele acabou sendo colocado, de lado, embora hoje ainda se faça esse teste, porque surgiu uma nova teoria chamada teoria das inteligências múltiplas. E essa teoria, então, ela foi trazida através de um pesquisador chamado Howard Gardner. Ele é um psicólogo, pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele, então, trouxe a teoria das inteligências múltiplas. Ou seja, você pode não saber alguma coisa numa determinada área, mas numa outra área você ser muito bom. E ele então, ao trazer a teoria das inteligências múltiplas, ele começou a refletir sobre o quanto nós podemos conhecer de determinadas áreas que outras pessoas não conhecem. Isso não significa que você seja mais ou menos inteligente do que outras pessoas. Ele dividiu então em 7 tipos de inteligências. Aqui nós temos 9, porque ela foi desenvolvida mais tarde pelo próprio Gardner em mais uma inteligência, e também uma outra pessoa, um outro pesquisador acrescentou mais uma. E ele então dividiu a teoria das inteligências múltiplas dizendo o seguinte: você pode ser inteligente na questão naturalista, ou seja, você pode compreender a relação entre os seres vivos e o meio ambiente, estudar as plantas, a botânica, entender sobre animais, minerais, etc. E nessa relação com o meio ambiente, você ser muito bom nessa questão. Ele também falou que uma pessoa pode ser muito inteligente na questão musical, por exemplo. Então, a pessoa sabe diferenciar os sons, os ritmos, os timbres, e ela tem essa inteligência musical. Então você vê às vezes cantores que são muito bons, porque eles têm essa inteligência musical. Todavia, alguns não sabem fazer talvez uma conta de matemática. Então, essa diferença dos tipos de inteligência, ela vai mostrando onde você se enquadra melhor. A inteligência lógico-matemática significa que você sabe quantificar dados, avaliar hipóteses, sabe trabalhar com números. A inteligência existencial, onde você vai questionar o sentido da vida,
a morte, são os grandes pensadores, né? Os chamados existencialistas. Temos também a inteligência interpessoal, onde você vai entender sobre os sentimentos, sobre as pessoas, você vai se colocar no lugar delas, você vai aprender, ou melhor, você vai saber, né, fazer a empatia. Por isso você tem essa inteligência interpessoal. A inteligência corporal sinestésica são pessoas que têm habilidade, né, com o corpo, eles conseguem controlar o corpo e a mente. É o caso das pessoas que sabem dançar, que sabem jogar futebol, em alguns exercícios físicos, em algumas modalidades onde o corpo é utilizado. É o caso, por exemplo, de Pelé, Messi, né, são muito hábeis com o corpo, jogando bola. Então, o indivíduo pode ser muito bom numa determinada área e ele tem aquele tipo de inteligência, e pode ser que numa outra área ele não tenha. A inteligência linguística é o indivíduo saber lidar com as palavras, lidar com símbolos, escrever poemas, escrever livros. A inteligência intrapessoal, que é a forma como o indivíduo vai entender a si mesmo, é uma inteligência muito difícil, porque é um conhecimento de si próprio. E, por último, a inteligência espacial. É o indivíduo que tem a capacidade de perceber o mundo de uma forma tridimensional. Enfim, esses tipos, né, de inteligência deixados por Gardner mostra que nós temos inteligências múltiplas. Depois, nós temos uma outra evolução no estudo da inteligência, que foi a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela foi defendida, ou é defendida, né, por Daniel Goleman, psicólogo também, escritor, PhD da Universidade de Harvard, mais ou menos no mesmo período que Gardner ele fazia a inteligência múltipla. Daniel Goleman também lançava, né, a sua tese a respeito da inteligência emocional. E esse conceito de inteligência emocional ele foi amplamente difundido, né? O seu livro Inteligência Emocional vendeu mais de 5 milhões de cópias no mundo todo. E até hoje é estudado nas universidades, através de grandes líderes, né, a respeito da utilização da inteligência emocional. Estou falando isso para dizer o seguinte, que a inteligência tem sido estudada, né, através dos séculos, de muitas formas, de muitas maneiras. E nós temos, por exemplo, a inteligência racional, que foi aquela que eu falei no início, a respeito do QI, onde testes são feitos. E, infelizmente, hoje nas escolas é aplicado, né, para as crianças provas para medir o seu raciocínio, para medir a sua inteligência, e às vezes o aluno vai muito mal numa matéria, e ele às vezes é taxado, né, como incapaz de progredir nos estudos, porque as pessoas não olham outras inteligências que ele possui. Então, é o caso, por exemplo, das inteligências múltiplas, onde os professores eles vão buscar onde o indivíduo pode se desenvolver melhor. Temos também a inteligência emocional, né, de Daniel Goleman, e temos uma quarta inteligência, que é o que eu quero falar para você hoje, que é o que nós chamamos de inteligência espiritual. O que é essa inteligência espiritual? Na verdade, ela é a mais importante de todas, porque ela controla as demais inteligências. E nós vamos poder estudar sobre esse assunto, refletir sobre ele neste momento. Eu quero então ler para você o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria
e inteligência espiritual. O que significa isso? Paulo está dizendo à igreja de Colossos que por esta razão, ou seja, porque ele ouviu falar do amor, da capacidade que a igreja tinha de ajudar pessoas, de realizar obras na vida daqueles que são mais pobres, e esse amor, esse carinho, essa dedicação, Paulo diz que orava por eles, porque eles tinham sabedoria e inteligência espiritual, para que eles pudessem ser sempre cheios dessa sabedoria e dessa inteligência espiritual. Ora, onde está essa inteligência espiritual naquelas inteligências que nós acabamos de ver? Na verdade, quando a teoria das inteligências múltiplas foi colocada, a inteligência espiritual ela já havia sido detectada. Todavia, o autor que criou a teoria das inteligências múltiplas, ele não colocou a inteligência espiritual para que a sua teoria não fosse taxada como algo não crível. E ele colocou então aqui na teoria existencial exatamente essa questão da espiritualidade, ou seja, das crenças, dos valores espirituais na vida da pessoa. E é sobre essa inteligência espiritual que eu quero falar com você neste momento. Primeiro, vamos responder a essa pergunta: o que é inteligência espiritual? Você sabe o que é inteligência espiritual? Nós podemos dizer o seguinte, que inteligência espiritual é o discernimento dado ao indivíduo através do Espírito Santo. Ou seja, a inteligência espiritual, ela não vem de dentro de nós, ela vem de fora. É o Espírito Santo que dá a você essa capacidade de ter inteligência espiritual. E como é que isso acontece? Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 13 e 14. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa inteligência espiritual, Paulo está dizendo que ela é dada através do Espírito Santo. Ou seja, não é como a sabedoria humana, porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar. E como é que nós fazemos isso? Nós comparamos coisas espirituais com espirituais. Você não compara coisas espirituais com coisas materiais. Por isso, ele diz que o homem natural, ou seja, quem utiliza apenas o raciocínio lógico, ele não vai entender as coisas do Espírito de Deus, porque elas são transcendentes. E não pode entendê-las. Por quê? Porque elas são discernidas espiritualmente. E para ter esse discernimento, o homem natural, ele não consegue. Porque essas coisas parecem loucura para ele. Ora, mas para que serve a inteligência espiritual? Qual é o objetivo? Então, em Colossenses 1,10, Paulo diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Então, esse é um dos objetivos, para que você ande dignamente diante do Senhor. Segundo, agradando-lhe em tudo, ou seja, agradando a Deus em tudo. Terceiro, frutificando em toda boa obra. E, em quarto lugar, crescendo no conhecimento de Deus.
E à medida que você cresce no conhecimento de Deus, você tem prazer em andar dignamente no Senhor, você procura agradar a Deus e você frutifica em boa obra. E você cresce e o ciclo vai se repetindo. Ele ainda diz mais: corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, ou seja, com alegria. Ou seja, corroborado quer dizer confirmado, né? Você é ratificado em toda fortaleza, segundo a força da sua glória. Ou seja, a força que você passa a ter não é uma força sua, é a força que vem de Deus, é a força que vem da glória de Deus. É como aquele caso do pai que saiu para ir ao supermercado com o filho e fez muitas compras. Quando eles voltam para casa, o filho diz: papai, eu quero ajudar o senhor a tirar as compras do carro. E haviam bolsas muito pesadas, e o pai deu aquela bolsa para o filho, e o filho tentava pegar aquela bolsa e não conseguia, porque tinha arroz, feijão, farinha, estava muito pesado. E a criança tentava levantar a bolsa e não conseguia. Então o pai disse: meu filho, utilize toda a sua força. Aí ele pegava a bolsa e dizia: mas papai, eu não consigo. E o pai disse: filho, utilize toda a sua força. E por mais esforço que a criança fazia, ele dizia: papai, eu não consigo. Então o pai, carinhosamente, pega o seu dedo e coloca na alça de uma bolsa e disse para ele: pegue do outro lado. E ele disse: utilize, meu filho, toda a sua força e ajuda a criança a levantar aquela bolsa. Quando ele diz utilize toda a sua força, não é a força que nós temos, é a força que está à nossa disposição. E nesse caso, nós vamos ser fortalecidos segundo a força da glória de Deus. Se a glória de Deus é algo estupendo que nós não podemos nem imaginar, a força dessa glória é que vai nos auxiliar. Então não é a nossa força pessoal, é a força que vai vir de Deus. Por isso as pessoas não compreendem muito bem como é que isso funciona. Então nós somos confirmados nessa força que vem de Deus. Bom, como isso vai fazer diferença na minha vida? Ou seja, se eu tiver essa inteligência espiritual, isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Paulo diz lá em Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ou seja, quem é espiritual, quem usa sua inteligência espiritual, tem discernimento de todas as coisas, inclusive as coisas materiais. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É com essa mentalidade nova, é com essa inteligência da mente de Cristo atuando na nossa vida, é que nós vamos ter essa capacidade de discernir, de raciocinar espiritualmente, acima de todas as coisas. Porque o que é espiritual discerne bem tudo. Vou dar a você um exemplo. Você já deve conhecer a história de Davi e Golias. Davi era apenas um adolescente quando derrotou Golias. Talvez você não conheça os detalhes dessa história. Então eu quero enfatizar para você, eu quero estudar com você essa história detalhadamente. É claro que o nosso tempo aqui ele é escasso. Eu gostaria então que depois você lesse com mais vagar todo o texto que se encontra no livro de Samuel, no capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 8. Diz assim: E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul?
Quem está falando isso é Golias. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ou seja, Golias estava provocando o exército de Israel, desafiando. Golias era um gigante. A Bíblia diz que ele tinha 2,90 metros de altura. Carregava um escudo enorme, uma espada muito longa. Ele tinha lanças pontiagudas, longas, pesadas, desafiando os soldados de Israel. À medida em que ele desafiava, provocava, todo Israel, ouvindo estas palavras de Golias, espantaram-se e temeram muito. O que acontece nos dias de hoje? Nós temos muitos desafios. A própria crise que estamos vivendo agora também é um grande desafio. Nós temos gigantes para vencer. E muitas vezes nos sentimos fracos, humilhados, com medo. E como os soldados de Israel, diante dos gigantes que vêm nos provocar, nós ficamos com medo. A Bíblia diz que eles temeram muito. Então não foi pouco medo, foi muito medo. E o texto ele continua dizendo o seguinte, nos versículos 23 a 25, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Davi ouviu o desafio do gigante, mas ele não ficou com medo. Pelo contrário, ele se manteve na sua posição. Mas os homens, vendo que Golias chegava, se aproximava, eles temiam grandemente. Ou seja, o medo não era um medo pequeno, era um pavor que eles tinham. E fugiram diante de Golias. Diz ainda o texto que há de ser, pois que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, ele ainda procurou encorajar as pessoas. E ele questionou: quem é esse indivíduo, o incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, ele questiona por que as pessoas não foram lá e não lutaram com Golias. É claro que a resposta é o medo, o sentimento de incapacidade, a falta de coragem, a falta de fé. Todas essas coisas estavam influenciando negativamente a vida daqueles homens. Então nós vamos ver aqui no capítulo 17, versículo 45 do primeiro livro de Samuel, quando Davi então aceita o desafio, e ele então vai e diz a Golias. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi está dizendo: eu vou lutar contra você, mas eu não vou
com a minha funda, eu não vou com espadas, eu não vou com lanças, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Uma luta que você vai dizer, Davi é louco, ele é apenas um adolescente, ele é muito fraco, como ele pode vencer aqueles gigantes? Ele estava indo com inteligência espiritual. O filisteu ia com a inteligência racional, lógica que ele possuía. A espada, a lança, o dardo, a sua força, a sua capacidade. Davi, fraco, ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estaria usando a sua força, a força de Davi? Não, ele ia usar a força de Deus. E quem ele estava desafiando não era simplesmente Davi. Ele estava desafiando não apenas o povo, ele estava desafiando o próprio Deus. E isso Davi conseguiu enxergar através da sua inteligência espiritual. E o que aconteceu? A Bíblia diz então que naquele momento, Davi vai lutar contra o gigante e ele diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Bom, o resultado você já sabe. Davi vai, pega 3 pedras, coloca na funda, atira, acerta na testa do gigante, ele cai e Davi, com a própria espada de Golias, mata-o e ele vence, o gigante. Como é que ele venceu? Com a sua força pessoal? Não. Ele usou a sua inteligência espiritual. E é isso que eu quero dizer para você. Para você abençoar a sua vida, a vida da sua família, de todos os seus, usando inteligência espiritual. E quando você usa essa inteligência espiritual, uma capacidade que vem de Deus, quando você deixa o Espírito Santo orientar a sua vida e dar essa sabedoria espiritual a você, isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque a inteligência espiritual, ela nos dá, em primeiro lugar, a coragem. E nós precisamos de coragem para vencer os desafios. Hoje, talvez você se sinta com medo. Talvez você se sinta acuado diante do gigante que está diante de você. A inteligência espiritual vai te dar coragem. Busque a orientação de Deus, busque a direção do Espírito Santo, leia a Bíblia, se coloque diante de Deus e peça a Deus para orientar você. Busque inteligência espiritual e ela vai te dar coragem. Davi, ao contrário dos demais israelitas, ele tinha coragem. Todos os outros tinham muito medo. Em segundo lugar, a inteligência espiritual vai te dar visão. Uma visão espiritual, ou seja, a visão das coisas de Deus. Você vai conseguir enxergar o que os outros não estão enxergando. Por exemplo, quando todo mundo olhava para os gigantes, eles viam um obstáculo. Eles viam exatamente isso, um gigante. Essa era a visão que eles tinham. Quando Davi olhava para o gigante, ele não via um gigante. Ele via um homem que estava afrontando a Deus. Então, a sua visão era uma visão diferente dos soldados. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que a inteligência espiritual ela nos dá discernimento. Esse discernimento ele é diferente da inteligência racional, da inteligência lógica. Esse discernimento é espiritual e você compara coisas espirituais com coisas espirituais. Davi já conhecia as histórias da ação de Deus na vida do seu povo. E ele tinha esse discernimento. Enquanto todas as pessoas tinham medo, achando que não iam vencer, ele sabia que com Deus ele poderia vencer. Não pelas suas próprias forças, mas com a ajuda de Deus, com a força da glória de Deus.
Em quarto lugar, nós temos o entendimento. Ou seja, entendimento é a capacidade que Deus dá a você de saber que a solução que Ele dá é a melhor para a nossa vida. O entendimento espiritual, ele é resultado da nossa experiência com Deus. Você sabe que Deus pode realizar milagres na nossa vida. Ou seja, isso está fora, né, dos padrões humanos. Ou seja, uma coisa que você sabe que teria que dar um resultado errado, Deus consegue reverter essa situação para transformar isso numa coisa boa para a nossa vida. Em quinto lugar, a motivação. Embora todos olhassem para os gigantes, se sentissem fracos, né, e desmotivados, Davi viu aquilo como um desafio. E ele tentou ainda motivar os demais soldados e perguntar: por que vocês não vão lá e não lutam? Por que vocês não defendem a nação de Israel? Por que vocês não lutam pelo nome de Deus? Eles não tinham motivação, eles só tinham medo. Essa motivação que Davi tinha era por causa da sua inteligência espiritual. O sexto ponto é a fé. Ou seja, Davi confiava em Deus. Ele não confiava na sua habilidade em si próprio, mas ele sabia que Deus poderia ajudá-lo nessa empreitada, nesse empreendimento. E ele então confiou em Deus. E em último lugar, Davi obteve a vitória. E essa vitória ele conseguiu através da sua dedicação a Deus, através da sua inteligência espiritual. Ele foi em oração. Enquanto Golias foi com o seu escudo, com a sua espada, com a sua lança, Davi foi em nome do Deus vivo. Essa é a diferença. Eu pergunto a você, você quer ter inteligência espiritual? Então, neste momento, abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo ilumine você. Permita ter uma experiência espiritual com o Senhor Jesus. Abra o seu coração, receba Jesus como Salvador. Entregue-se a Ele e deixe que a partir desse momento a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida se torne uma realidade. Deixe que Ele fale ao seu coração através da sua palavra, através da oração, através da meditação na palavra de Deus. E você vai ter, a cada dia, inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual, ela está à nossa disposição. E você deve buscá-la. Hoje, a ciência, ela já entende que essa inteligência espiritual, ela precisa fazer parte da nossa vida. E nós precisamos buscá-la a cada instante, para abençoar a nossa vida, mas também para abençoar a vida dos nossos familiares. Quando Davi usou a sua inteligência espiritual, ele derrotou os gigantes e abençoou toda a nação de Israel. Eu quero dizer a você, neste momento, se você usar a sua inteligência espiritual, você vai abençoar a sua vida, superar todos os obstáculos e também vai abençoar a sua família. Seja você o chefe da casa, a esposa, o filho, a filha, um jovem, um adolescente, uma criança, não importa. Se você colocar essa inteligência espiritual em prática, você vai ver grandes transformações na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe nesta hora e te guarde, e que neste momento essa inteligência espiritual já esteja fazendo parte da sua vida através da ação do Espírito Santo de Deus no seu coração. Que Deus a todos abençoe. Amém.